Salve Maria Imaculada! Hoje nós vamos falar sobre a nossa quarta heroína de fé. E está presente no capítulo 13 do livro do profeta Daniel. É a história de Susana. E esta mulher era uma mulher que tem algumas características que já vai nos primeiros capítulos falando sobre ela. Mas o que eu gostaria de falar para você? O nome Susana, ele significa lírio, que está ligado à pureza. E aí você vai ver que interessante essa história. Não se sabe se é a história de uma pessoa real, mas dizem aqui que foi colocada neste livro de Daniel para demonstrar o que Daniel representava. Mas é uma história muito bonita e é uma mulher de muita coragem. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esta mulher hoje. Susana, primeiro que diz aqui, que era uma mulher de grande beleza e piedosa, porque havia sido educada segundo a lei de Moisés por pais honestos. Fala aqui que ela era uma mulher casada com um homem muito respeitado, um homem muito rico que se chamava Joaquim, e que no local que este homem morava existia um grande jardim. E os judeus que foram deportados para a Babilônia, eles se reuniam neste lugar, os anciãos, pessoas importantes, para discutirem situações, fazerem julgamentos. E aquele local era um local escolhido para fazerem isso. Então você vê que Joaquim era um homem que ele era muito respeitado pelo povo judeu naquela época. Inclusive, Susana também, uma mulher muito piedosa, uma mulher de muita fé. E aí conta a história que Susana, todas as vezes que terminava estes julgamentos, essas reuniões, ela ia junto com as servas dela passear no jardim da casa dela. E em um determinado momento, alguns homens, dois anciãos, eles viram a Susana e acharam ela tão bonita que eles começaram a cobiçá-la. Mas um não sabia que o outro cobiçava ela. Até que um dia, não teve jeito, um acabou encontrando o outro ali, observando ela, e os dois conversando, falando que um gostava dela, o outro também gostava. Os dois começaram a tramar uma situação para terem relação com essa mulher. Olha só que ponto chegou. E aí, eles tramaram que quando ela fosse lá no jardim, eles iriam dar um jeito de ficar com ela sozinha e pegar e obrigar ela a ter relação com eles. E assim o fizeram. Um dia ela estava passeando no jardim, eles se esconderam em um determinado lugar e ela estava um dia de calor, ela foi se banhar, pediu para as servas dela irem buscar óleos, irem buscar as coisas para ela tomar o banho. Bem neste momento que ela estava sem roupa, já tomando este banho, estes homens chegaram. E aí eles pegaram e forçaram ela, eles ameaçaram Susana a ter relação com eles, com os dois homens. E ela teve a seguinte frase que ela fala: "Não, prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor." Por que cair na mão deles? Porque eles disseram assim: se você não tiver relação com a gente, nós vamos falar que você estava cometendo adultério. E se você for condenada, porque a nossa palavra é maior contra a sua, você que está nu, a gente vai falar que o homem fugiu, você vai ser apedrejada e vai morrer apedrejada como uma adúltera. Olha a situação que essa mulher passou. Mas o que ela disse? Que ela antes preferia morrer apedrejada do que pecar contra Deus. O que seria pecar contra Deus? Consentir, ter relação com aqueles homens lá, ficar quieta, passar por essa humilhação, mas ainda ter a vida dela. Mas ela não queria isso. Ela queria ser fiel, a fidelidade dela a Deus. E aí diz que aconteceu dela tendo recusado, esses homens começaram a gritar e falando que ela estava com um homem, que o homem fugiu. Aí todo mundo ficou constrangido, os servos, porque sabiam que ela era uma mulher pura, que nunca tinham ouvido falar mal dela, e era uma mulher muito piedosa. E aí ficou aquele escândalo, e falaram que tinham fugido, e todo mundo veio e pegando aquela situação, acreditaram naqueles homens, naqueles dois homens que eram homens respeitados. E aí passa assim essa história. E o que eu acho muito interessante, além dessa questão de Susana, que ela prefere morrer do que pecar. Ela fala aqui, quando ela estava em momentos finais para ser julgada, ela fez uma expressão de fé muito grande. Então eu acredito que esta mulher, ela é considerada assim uma heroína de fé. Veja só o que a palavra diz que ela fez. Enquanto ela, debulhada em lágrimas, mas com o coração cheio de confiança no Senhor, olhava para o céu. Enquanto eles estavam julgando-a, ela, chorando, olhava para o céu, em lágrimas, confiando, tendo esperança que Deus iria intervir naquela situação. Gente, é uma coisa assim praticamente impossível. Veja a confiança dessa mulher, veja a fé dessa mulher em Deus. Ela sabia que ninguém acreditaria nela. Ela se recusou. Os homens fizeram tudo, armaram um julgamento. No momento que ela estava ali sendo julgada, ela olhava para o céu e em lágrimas ela confiava em Deus. Ela tinha fé que Deus ia intervir numa situação dessa. E aí diz que, dado o veredicto que ela iria morrer, ela ainda gritou em alta voz uma oração. Ela exclamou bem alto: Deus eterno,
Vós que penetrais os segredos e conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer, sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. E aí diz assim a palavra: Deus ouviu sua oração. Deus ouviu o clamor desta mulher. Esta mulher que teve a coragem de rejeitar o pecado por amor a Deus. E aí ela levantou. Essa história diz que Deus levantou Daniel, um jovem, fala que ele era um rapaz jovem, e ele pegou e falou que ele não iria tomar parte do sangue daquela mulher. E as pessoas se assustaram, porque ele é um menino muito jovem, um adolescente, fala a palavra, se levantou de repente ali no meio daquele julgamento e falou que ele não ia ter parte daquilo. E aí você vê que o Espírito de Deus, ele é tão poderoso que ele fez esse jovem se levantar e as pessoas acreditarem nele. Porque, veja bem, eram dois anciãos, homens velhos, respeitados, dois homens. E, de repente, um adolescente se levanta e as pessoas dão importância para aquele rapaz. Veja que, na verdade, é Deus agindo naquela situação. E aí diz que ele pega e faz um interrogatório, porém com cada um separadamente. Ele conversa primeiro com um, depois com o outro e pergunta: qual foi a árvore que você viu Susana pecando junto com aquele homem? Debaixo de qual árvore? Um falou uma árvore e depois chamou o outro apartado, perguntou a mesma pergunta e o outro falou outra árvore, pegando assim a mentira daqueles dois homens. E aí Daniel fala uma coisa muito interessante, que foi o Espírito Santo que revelou para Daniel. Fala aqui que estes homens, eles já tinham enganado outras mulheres com este tipo de trama, separadamente, é claro, mas eles já tinham feito isso. Diz assim: mas eis uma filha de Judá, que não consentiu no vosso crime. Não consentiu porque ela era uma filha de Judá. Vocês sabem de onde é Jesus? É da tribo de Judá, da estirpe de Davi. Então, queridos, olha só que interessante, minhas queridas amigas. Esta mulher, uma mulher que preferiu morrer do que pecar, foi salva pela confiança dela, pela oração dela, e tudo cooperou para o bem dela. E aí diz a palavra no final que toda a família dela e toda a assembleia, todas as pessoas que estavam ali reunidas, louvaram e bendizeram a Deus. Fala assim: logo a assembleia se pôs a clamar ruidosamente e a bendizer a Deus por salvar aqueles que nele põem a sua esperança. Esta mulher pôs a esperança em Deus. Este é um grande ensinamento que nós temos que levar sobre a vida dela. Pormos nossa confiança no Deus Altíssimo, Ele que pode fazer a justiça, queridas. Muitas vezes nós queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, com a nossa própria língua, proclamar que aquela pessoa fez algo de errado. Mas muitas vezes temos que esperar em Deus, esperar que Deus vá fazer a justiça aqui na terra. Ele também fará no céu, mas a justiça também pode acontecer aqui na terra. Nós temos o quê? Que confiar, rezar e esperar que a graça de Deus aconteça. Muitas vezes não temos que colocar a mão, porque colocar a mão às vezes é muito desgastante para nós e talvez as pessoas não vão acreditar em nós. Nós temos que fazer o quê? Rezar. Se você está sendo caluniada, se você está sendo perseguida, se as pessoas estão falando mal de você, se é um falso testemunho na sua vida, aprenda com esta mulher. Não responder na mesma altura da pessoa, porque muitas vezes vão achar que você até é louca, que você é uma pessoa desequilibrada. Faça como ela, reze, clame, tenha esperança em Deus. E eu vou te colocar hoje já, neste próprio vídeo, o exercício que nós vamos fazer sobre esta mulher virtuosa, esta mulher de fé. Você vai pedir como a família dela fez, como essa assembleia fez. Louvar e agradecer a Deus. Vamos colocar em prática nesta semana, que se inicia agora, domingo, o pote da gratidão. Eu fiz aqui o meu, vou pegar ele. Veja só. Não sei se dá pra ver. Olha aqui. Eu coloquei aqui um potinho básico na minha casa. Eu peguei um potinho que era usado, lavei ele, um potinho de vidro, coloquei uma etiquetinha e coloquei gratidão. O que eu vou fazer? A partir desta semana, domingo, todas as vezes eu vou anotar no final do dia o que eu tenho a agradecer a Deus e eu vou colocar neste pote. Você vai ver quantas coisas você tem para agradecer. O fato de você ter vida, o fato de você ter uma família, o fato de você ter saúde, o fato de você ter um emprego. Tudo nós temos que louvar a Deus. Em tudo, dai graças. Imagine numa situação dessa, de uma libertação e de uma mulher que estava sendo condenada, que foi devolvida a vida dela. Então, nós temos que agradecer a Deus todos os dias pela nossa vida, porque Deus dá a vida para nós todos os dias. Então, fica este exercício para você fazer o pote da gratidão. Deus abençoe, mulher heroína de fé.